Imagine-se em uma Paris do século V, cercada por incertezas, ameaças e medo, uma cidade à beira da destruição, onde tudo parecia perdido. Até que uma mulher simples, de fé imensa, ergue-se em oração e transforma o destino de milhares. Santa Genoveva não foi apenas a guardiã de Paris, foi um farol de coragem, humildade e confiança em Deus. Sua história é um convite para redescobrirmos a força da oração, o poder da entrega e a beleza de uma fé que move montanhas. Fique comigo até o final deste vídeo para ouvir a oração mais poderosa a Santa Genoveva. Uma prece capaz de acalmar corações aflitos, fortalecer a alma e renovar a esperança nos momentos mais difíceis da vida. Vamos começar? Na pequena vila de Nanterre, o amanhecer sempre vinha envolto em neblinas suaves e cânticos de pássaros discretos. Era um lugar simples, de casas em madeira, ruas de terra batida e campos verdejantes que se estendiam até onde a vista alcançava. Ali nasceu Genoveva, filha de humildes camponeses, Severos e Gerôncia, pessoas de fé sincera, mas vida modesta. Desde muito pequena, Genoveva demonstrava um olhar diferente, um olhar sereno e atento, como quem ouvia vozes que outros não escutavam. Ela gostava de se recolher em silêncio, observando as estrelas e perguntando em voz baixa o porquê de sua existência. Seus pais, embora preocupados, respeitavam aquela menina que, ainda tão jovem, já carregava a alma inquieta de quem buscava algo maior. Foi numa tarde quente de verão que o destino de Genoveva mudou para sempre. O bispo São Germano de Auxerre, homem santo e respeitado, estava de passagem por Nanterre, a caminho da Bretanha. Ao atravessar a aldeia, foi recebido por uma pequena multidão curiosa, entre eles Severos e Gerôncia com sua filha. O bispo, ao pousar os olhos sobre a criança, parou. Um silêncio profundo caiu sobre todos. Com voz suave, ele pediu que trouxessem a menina até ele. Os olhos de São Germano se fixaram nos dela por longos instantes, e naquele olhar, algo invisível foi comunicado. Ele sorriu docemente e disse diante de todos: "Esta menina será grande diante de Deus." Seus pais estremeceram. As mulheres cochicharam entre si. Mas Genoveva apenas baixou os olhos, sentindo dentro do peito um calor inexplicável, como se uma chama tivesse sido acesa. Naquela mesma noite, o bispo pediu para conversar em particular com a pequena. Sentados à luz tremeluzente das velas, São Germano falou-lhe sobre a vida de oração, de entrega e de renúncia. Disse que, se ela quisesse, poderia consagrar-se a Deus, ser uma esposa de Cristo, viver na pureza e na caridade. Genoveva não hesitou. Com voz firme, respondeu: Quero isso, meu senhor. Quero pertencer a Deus." O bispo, emocionado, colocou a mão sobre sua cabeça e a abençoou. Na manhã seguinte, diante de toda a aldeia, ela recebeu um pequeno medalhão, sinal de sua consagração precoce, e jurou viver em castidade e serviço ao Senhor. Mas a decisão trouxe provas. As crianças zombavam, chamando-a de freira sem convento. Alguns adultos comentavam que era exagero, que uma menina tão jovem não podia saber o que queria. Havia risos disfarçados, olhares irônicos, e até algumas vizinhas diziam que aquela devoção era coisa de orgulho escondido. Genoveva, no entanto, enfrentava tudo com serenidade. Passava longas horas em oração, muitas vezes de joelhos sobre pedras, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios, sentindo uma presença invisível que a confortava. Quando saía para ajudar sua mãe nos afazeres, carregava sempre consigo uma pequena cruz, apertando-a em momentos de dor e dúvida. Certa noite, uma forte tempestade caiu sobre Nanterre. Raios cortavam o céu, trovões abalavam a terra, e muitos corriam assustados para dentro de casa. Genoveva, porém, saiu à porta, ajoelhou-se na lama e rezou fervorosamente, pedindo proteção para a vila.
No dia seguinte, milagrosamente, nenhuma casa havia sido atingida e nem um só animal perdido. Muitos começaram a olhar para ela com outros olhos. Mas o maior desafio ainda estava por vir: o chamado silencioso do sofrimento. Aos 12 anos, Genoveva contraiu uma febre forte que a deixou acamada por semanas. Sua mãe chorava baixinho ao seu lado. Todos pensavam que a menina morreria, mas, em suas febres, ela repetia com voz fraca: Senhor, se quiseres, leva-me, mas se quiseres, deixa-me servir-te por mais tempo. Na terceira semana, a febre cedeu. Ela se levantou mais forte do que antes, com um brilho nos olhos que ninguém conseguia explicar. E foi ali, naquele quarto simples, de paredes ásperas e luz filtrada pela janela de madeira, que nasceu, em definitivo, a santa que viria a proteger Paris e inspirar milhares de corações. A juventude de Genoveva foi marcada por uma entrega total e silenciosa, um recolhimento que surpreendia e, ao mesmo tempo, inquietava quem a observava. Enquanto as outras jovens sonhavam com vestidos de festa e futuros casamentos, Genoveva recolhia-se nos campos, entre as flores silvestres e os ventos suaves, entregando-se à oração profunda e contemplativa. Suas manhãs começavam muito antes do nascer do sol. Com o corpo ainda cansado do dia anterior, ela se ajoelhava sobre o chão frio, às vezes sobre pedras, e ali rezava. Seus lábios sussurravam palavras de entrega, pedidos de misericórdia e súplicas pelos pobres e doentes da aldeia. E mesmo nos dias de inverno rigoroso, quando o vento cortava como navalha, ela se mantinha firme em sua disciplina espiritual. Mas a juventude, para Genoveva, não foi um tempo de isolamento. Pelo contrário, ela tornou-se conhecida pela bondade e delicadeza no trato com todos. Visitava viúvas solitárias, levava pão aos órfãos e cuidava dos doentes com uma paciência quase sobrenatural. Por onde passava, deixava um rastro de consolo e esperança. No entanto, nem todos viam com bons olhos aquela jovem que parecia tão distante das vaidades do mundo. As más línguas corriam rápidas. Diziam que sua humildade era, na verdade, orgulho disfarçado, que sua bondade escondia intenções de aparecer e ser admirada. As mulheres mais jovens a ridicularizavam e alguns homens a olhavam com desdém, comentando que nenhum bom casamento sairia daquela moça estranha. Esses comentários feriam, mas Genoveva não revidava. Apenas sorria levemente e, em silêncio, oferecia essas humilhações a Deus. Muitas noites chorava baixinho no seu leito, não por orgulho ferido, mas por desejar ardentemente que todos, inclusive seus detratores, encontrassem a paz divina. E havia também momentos de profunda dúvida. Em algumas madrugadas frias, ajoelhada sozinha na capela da aldeia, ela se perguntava se estava no caminho certo. Nessas horas, sentia uma presença suave, um sopro no coração que dizia: permanece firme, eu estou contigo. Aos 17 anos, sua reputação como jovem santa já era conhecida além de Nanterre. Pessoas vinham de longe para pedir-lhe conselhos e orações. Certa vez, uma mulher desesperada chegou trazendo seu filho, doente e febril. Genoveva acolheu a criança nos braços, rezou suavemente e em poucos dias o menino estava curado. O murmúrio de milagre começou a circular discretamente pela região. Porém, mais difícil do que enfrentar calúnias era enfrentar a aridez espiritual. Durante longos períodos, Genoveva sentia-se seca, como se Deus estivesse distante, silente, ausente. Nessas horas, ela não abandonava a oração. Ao contrário, aumentava suas penitências, jejuava por dias, bebendo apenas água, dormindo no chão duro e oferecendo tudo em espírito de reparação. Certa madrugada, exausta, ajoelhada na capela gelada, ela sussurrou: Senhor, por que te escondes? E foi nessa noite, em meio à escuridão e ao silêncio, que ouviu em seu coração uma resposta suave,
quase imperceptível, para que me busques com mais ardor. Ao amanhecer, Genoveva sentia-se renovada. Uma alegria serena a invadia. Voltava a sorrir mesmo sem explicação e sua presença se tornava ainda mais luminosa. Sua juventude passou assim. Entre provações e consolações, entre humilhações e pequenos milagres, entre o silêncio da oração e o barulho das línguas maldosas. E pouco a pouco, Deus preparava-a para algo muito maior do que ela jamais imaginara. O chamado para Paris chegou como um sopro inesperado, mas irresistível. A cidade, naquela época, era um centro em crescimento, mas também um lugar de desafios e perigos. As notícias de uma jovem santa em Nanterre haviam alcançado as margens do Sena, despertando a curiosidade e a desconfiança de muitos. Foi um convite discreto que a levou até lá. Uma família nobre, desesperada com a doença de uma criança, enviou mensageiros à aldeia pedindo que Genoveva viesse. Seus pais, embora receosos, sabiam que a vontade de Deus era soberana. E Genoveva, serena, partiu levando apenas sua roupa simples, um pequeno crucifixo de madeira e uma confiança inabalável. A chegada a Paris foi um impacto. O burburinho das ruas, o cheiro forte dos mercados, o som incessante dos cavalos e das rodas das carroças contrastavam com o silêncio dos campos de Nanterre. Mas, em meio à confusão, Genoveva caminhava com o olhar fixo no céu e o coração tranquilo. A criança doente estava à beira da morte. Em um quarto luxuoso, mas sombrio, com pesadas cortinas e o ar denso de incenso e lágrimas, Genoveva ajoelhou-se ao lado do leito. Sua oração foi simples, mas carregada de amor e confiança. Senhor, não por meus méritos, mas por tua misericórdia, devolve a vida a este pequeno servo teu. Na manhã seguinte, a febre havia desaparecido. O menino abriu os olhos e sorriu fraco, mas vivo. A notícia espalhou-se rapidamente e Genoveva tornou-se alvo de admiração e também de ciúmes e suspeitas. Os milagres começaram a se multiplicar discretamente. Pequenas curas, consolos a corações aflitos, orientações sábias que evitavam desastres. Ela não buscava os olhares, não pedia reconhecimento. Passava horas na igreja de Saint-Denis, ajoelhada, quase imóvel, enquanto muitos a observavam de longe, intrigados com aquela jovem mulher de olhar sereno e palavras doces. Mas a inveja não tardou a se manifestar. Algumas mulheres da corte murmuravam que Genoveva fazia teatro para aparecer. Clérigos rígidos a acusavam de orgulho disfarçado. E uma noite, um grupo chegou a ameaçá-la publicamente, chamando-a de impostora e bruxa. Ela, com o olhar firme, respondeu apenas: "Não vim buscar aplausos nem honras. Vim apenas servir o Senhor." Seus detratores começaram a tramar e chegaram a planejar sua expulsão da cidade, mas a mão de Deus estava sobre ela. Uma manhã, quando um grupo de homens armados foi enviado para levá-la à força, uma forte tempestade caiu sobre Paris de forma tão repentina e violenta que todos recuaram assustados. Com o tempo, o povo simples começou a defendê-la. Mulheres humildes, mães e viúvas que haviam sentido o calor de suas palavras e a força de sua intercessão, tornaram-se suas aliadas. Aos poucos, a confiança popular em Genoveva consolidou-se e ela passou a ser conhecida como a Luz de Paris. Ela continuava levando uma vida austera. Dormia pouco, comia apenas o necessário e vestia-se com extrema simplicidade. Visitava doentes, consolava aflitos e orava sem cessar. Sua presença era um consolo e um mistério, e sem que ela soubesse, Deus preparava o maior desafio que Paris enfrentaria, e para o qual ela seria instrumento de salvação. O terror chegou a Paris como um vento gélido e sombrio. Notícias da aproximação dos hunos, liderados por Átila, espalharam-se pelas ruas com a velocidade de um incêndio. O pânico tomou conta de todos. Famílias fugiam em desespero, carregando apenas o que podiam.
Nobres discutiam estratégias de fuga, monges oravam com voz trêmula e o povo simples, tomado pelo medo, acreditava que a destruição era inevitável. Paris, à época, não possuía defesas sólidas. As muralhas eram frágeis e o exército pequeno e despreparado. O céu parecia cinzento, pesado, como se já antecipasse o horror. A cidade tremia, não apenas pela ameaça física, mas pela desesperança que se instalava. Foi então que Genoveva, silenciosa e resoluta, ergueu-se como um farol em meio à escuridão. Ela reuniu mulheres, crianças e idosos na igreja principal e, de joelhos, começou uma vigília incessante. Seu rosto, iluminado apenas pelas velas, estava sereno. Não fujam, disse ela com firmeza, quando ouviu comentários de que o povo abandonaria a cidade. Deus não nos desamparará. Rezemos, jejuemos e confiemos. Mas suas palavras foram recebidas, a princípio, com incredulidade. Um grupo de homens amedrontados chegou a confrontá-la. Quem és tu para nos dizer o que fazer? A cidade está condenada. Genoveva, com voz doce, mas firme como pedra, respondeu: Eu não sou ninguém, mas falo em nome daquele que pode tudo. Se confiarmos, Paris não será tocada. Poucos acreditaram de imediato, mas com o passar dos dias, sua serenidade começou a contagiar os corações. Mulheres deixaram de chorar e passaram a orar. Homens aterrorizados começaram a encontrar força. A igreja tornou-se o centro espiritual de Paris. E ali, entre lágrimas e velas tremulantes, Genoveva conduziu o povo à oração mais intensa que a cidade já havia vivido. Ela mesma jejuava até o limite do possível, alimentando-se apenas de um pouco de pão e água. Em silêncio, oferecia seus sofrimentos pelo povo e pela proteção da cidade. Andava pelas ruas, encorajando, abençoando, confortando. Seu olhar, cheio de paz, fazia cessar choros e acalmava corações aflitos. No auge do terror, quando a notícia chegou de que Átila e seus hunos estavam acampados nas proximidades de Paris, o pânico ameaçou retornar. Mais uma vez, Genoveva ergueu-se, agora diante de toda a comunidade reunida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não cedam ao medo. O Senhor protegerá esta cidade. Naquela noite, Paris inteira parecia orar. Velas acesas nas janelas, famílias de joelhos, crianças com as mãos unidas em preces inocentes. E Genoveva, ajoelhada sobre o chão frio da igreja, permaneceu imóvel por horas, em profunda intercessão. Na manhã seguinte, o inacreditável aconteceu. Os hunos, sem qualquer explicação militar plausível, mudaram sua rota e desistiram de atacar Paris. O exército de Átila desviou-se e rumou para Orleans. A notícia espalhou-se como fogo. Gritos de alegria ecoaram pelas ruas. Campanas soaram incessantemente. Paris estava salva. O povo correu à igreja, onde encontrou Genoveva ainda ajoelhada, exausta, mas sorridente. Entre lágrimas e cânticos de agradecimento, o povo aclamava. Foi Deus, mas foi tua fé que nos salvou. Ela apenas respondeu: Não fui eu. Foi o Senhor que ouve o clamor do seu povo. A partir daquele dia, Genoveva não era mais apenas uma jovem piedosa. Tornara-se, aos olhos de todos, a guardiã de Paris, a mulher que, pela oração, havia afastado a destruição e devolvido a esperança a um povo inteiro. Após o milagre que afastou Átila e seus hunos de Paris, a cidade olhou para Genoveva com novos olhos. Ela não era mais apenas uma jovem santa, era agora uma figura maternal, a protetora espiritual de um povo que aprendera pela dor e pela fé a confiar em suas palavras. O povo simples buscava seu conselho antes de tomar decisões importantes. As mulheres a visitavam para pedir orientação sobre a educação dos filhos. Os homens solicitavam sua bênção antes de partir para trabalhos arriscados. Mas não eram apenas os humildes que vinham até ela. Bispos e até mesmo reis passaram a ouvir suas palavras.
Clovis, o rei dos francos, chegou a consultá-la em momentos de dificuldade e, embora ele, à época, ainda não fosse batizado, sentia-se tocado pela sabedoria tranquila daquela mulher que falava pouco, mas dizia tanto. Em uma ocasião decisiva, quando Clovis hesitava diante de uma batalha, Genoveva enviou-lhe uma mensagem simples. Vá com confiança, o Senhor está contigo. A vitória veio. E a admiração do rei por Genoveva tornou-se pública. Em meio a esse respeito crescente, Genoveva não alterava seu modo de vida. Continuava a vestir-se com extrema simplicidade, evitava luxos e continuava sua rotina de orações intensas, jejuns prolongados e caridade incansável. Sua humildade era um contraste com o poder que começava a cercá-la. Ela organizou a construção de igrejas e mosteiros, não apenas em Paris, mas em regiões vizinhas. Uma das mais célebres foi a basílica dedicada a São Dionísio, Saint-Denis, onde os peregrinos podiam encontrar consolo e paz. Entretanto, a liderança espiritual trazia também pesos invisíveis. Invejas surgiam entre o clero, que via em Genoveva uma mulher que, sem cargos oficiais, tinha mais influência espiritual do que muitos homens poderosos. Alguns tentavam desmerecê-la, dizendo que suas visões e milagres eram fruto de imaginação exaltada ou histeria feminina. Mas ela nunca respondia às críticas. Seu silêncio era sua força. Sabia que a missão que lhe fora confiada não dependia da aprovação humana. Certa noite, Genoveva teve um sonho profundo e simbólico. Via Paris como uma cidade cercada por muralhas de luz, e dentro dela, milhares de velas acesas. Algumas vacilavam e apagavam-se, mas outras eram acesas novamente por mãos invisíveis. Ao acordar, entendeu. Sua missão era manter acesas essas luzes, as velas da fé nos corações das pessoas. Com frequência, caminhava pelas ruas de Paris, mesmo sob chuva ou neve, visitando os pobres, levando pão, lenha e palavras de consolo. Entrava nas casas mais humildes, sentava-se ao lado de doentes e orava com eles. Sua presença transformava ambientes pesados em lugares de serenidade. E assim, pouco a pouco, Genoveva tornou-se a alma de Paris. Quando alguém adoecia gravemente, chamavam-na. Quando surgia algum perigo, buscavam seu conselho. Quando havia fome, ela organizava coletas e multiplicava alimentos de maneira quase milagrosa. Mas, acima de tudo, ela ensinava com o exemplo. A paciência diante das adversidades, a bondade mesmo com aqueles que a perseguiam e a confiança absoluta em Deus. Paris, graças a Genoveva, não era apenas uma cidade salva dos hunos. Era agora uma cidade que respirava fé. E essa fé, silenciosa e luminosa, tornava-se cada vez mais forte, moldada pela presença daquela mulher que nunca buscou glória, mas que, por sua humildade, tornou-se eterna. Com o passar dos anos, enquanto sua influência espiritual crescia, também cresciam as resistências silenciosas contra ela. Nem todos aceitavam de bom grado a presença daquela mulher, simples e sem posição oficial, que movia multidões apenas com a força da fé. Alguns membros do clero mais rígido começavam a murmurá-la como excessiva, visionária demais ou até inconveniente. Certa vez, um grupo de eclesiásticos incomodados com sua popularidade decidiu confrontá-la publicamente. Em uma reunião na presença de autoridades locais, acusaram-na de manipular o povo, de simular milagres e de viver de fantasias piedosas. A tensão naquele salão era quase palpável. Havia olhares desconfiados, sorrisos irônicos e murmúrios abafados. Genoveva, sentada entre nobres e prelados, ouviu cada palavra sem interromper. Seu semblante, sereno como sempre, apenas se tornava mais calmo à medida que a acusação ganhava força. Quando a palavra lhe foi dada, ela permaneceu em silêncio por alguns segundos, fitando cada rosto com doçura. E então, com voz baixa, mas firme, respondeu:
Se busco agradar aos homens, sou serva dos homens. Mas se busco agradar a Deus, sou serva de Deus. E essa escolha já fiz há muito tempo. A resposta desarmou muitos. Os que a conheciam sabiam que nenhuma palavra era dita por vaidade. Sua humildade era tão real quanto o chão sob os pés. No entanto, as perseguições não cessaram. As calúnias passaram a circular entre os salões nobres. Algumas famílias abastadas deixaram de procurá-la, temendo que sua amizade trouxesse comentários indesejáveis. Houve quem dissesse que Genoveva possuía poderes estranhos, que suas orações eram místicas demais e que ela influenciava o rei por meios obscuros. Ela nunca se defendeu, apenas recolhia-se em oração ainda mais profunda. Suas penitências tornaram-se mais intensas. Dormia pouco, comendo quase nada, e passava noites inteiras em vigílias silenciosas, pedindo a Deus forças para suportar o peso das línguas ferinas. Em um episódio marcante, uma multidão, influenciada por falsos rumores, chegou a ameaçá-la fisicamente. Alguns homens armados invadiram a igreja onde ela rezava, dispostos a levá-la e puni-la. Diante da ameaça, Genoveva apenas se ajoelhou e começou a rezar em voz alta. O ambiente, que estava carregado de ódio, transformou-se em um silêncio inquietante. Um a um, os homens baixaram suas armas, tomados por uma força invisível. O episódio serviu apenas para aumentar a admiração do povo simples. As mulheres passaram a defendê-la com fervor, dizendo: "Ela é nossa mãe espiritual. Quem se levanta contra ela se levanta contra Deus." Mas Genoveva não alimentava ressentimentos. Quando alguém falava mal dela, ela respondia com oração e caridade. Visitava até mesmo os lares daqueles que a difamavam, levando alimento e auxílio, um gesto que desarmava qualquer rancor. As perseguições internas não a enfraqueciam, pelo contrário, fortaleciam sua alma. Ela sabia que toda missão verdadeira passava pelo fogo da provação. E, em silêncio, carregava sua cruz, sempre com o olhar voltado para o céu. Com o passar do tempo, a presença de Genoveva em Paris não era apenas a de uma mulher santa, mas de uma verdadeira mãe para a cidade. Seu rosto envelhecia suavemente, suas mãos mostravam sinais do tempo e do serviço incansável, mas seus olhos continuavam brilhando com a mesma luz serena da juventude. Os milagres, antes discretos, tornaram-se mais visíveis e incontestáveis. Durante períodos de fome severa, quando os celeiros estavam vazios e o povo já não sabia a quem recorrer, Genoveva organizava caravanas para buscar alimento em regiões distantes. Comandava essas jornadas como uma líder sábia e firme, enfrentando perigos e intempéries. Em uma dessas ocasiões, as provisões quase se esgotaram antes do retorno. O desespero começou a se instalar entre os homens que a acompanhavam. Em uma noite fria, à beira da estrada, enquanto todos tremiam de medo e fome, Genoveva ajoelhou-se diante do pouco alimento restante, ergueu o olhar ao céu e rezou: "Senhor, multiplica o pouco que temos, como fizeste junto aos teus discípulos." Na manhã seguinte, ao abrirem os sacos, perceberam que havia alimento suficiente para todos e para o retorno completo a Paris. Nenhum homem voltou com fome. A notícia espalhou-se e mais uma vez o povo reconheceu: aquela mulher tinha o favor de Deus. As visitas aos doentes eram diárias, não importava a condição, desde os leprosos às crianças febris, desde os feridos de guerra aos idosos abandonados. Em cada olhar sofrido, ela via o rosto de Cristo. Sentava-se ao lado dos enfermos, tomava suas mãos entre as suas, cantava suavemente salmos e orava com um fervor que transformava lágrimas em esperança. Os curas milagrosas eram testemunhadas por muitos. Um homem, cego há anos, aproximou-se dela pedindo uma bênção. Genoveva desenhou lentamente o sinal da cruz sobre seus olhos e sussurrou: "Que a luz que habita em Deus ilumine teus olhos."
Ela continuava dormindo pouco, jejuando muito e passando longas horas em oração silenciosa, muitas vezes com o rosto inclinado sobre o chão frio da capela. E mesmo diante de tanto reconhecimento, nunca aceitou honras. Recusava presentes e riquezas, distribuindo tudo aos pobres. Sua alegria estava no sorriso das crianças, na cura dos doentes e na paz dos aflitos. Em uma noite de inverno, sentindo o peso dos anos e das batalhas espirituais travadas, Genoveva olhou o céu estrelado e sussurrou: Senhor, estou pronta. Ainda não sabia que seu tempo entre os homens estava chegando ao fim, mas sentia a proximidade do descanso prometido. E Paris inteira, sem perceber, preparava-se para despedir-se da sua guardiã, cuja vida fora um testemunho vivo de amor, serviço e fé inabalável. Os últimos dias de Genoveva foram envoltos em uma paz silenciosa, como o entardecer de um dia longo e cheio de sentido. Embora seu corpo mostrasse sinais de cansaço, sua alma parecia cada vez mais luminosa. Ela sabia que a hora se aproximava. Não havia medo em seu olhar, apenas uma profunda entrega. Continuava recebendo aqueles que vinham até ela, agora em maior número. Homens e mulheres, crianças e anciãos queriam vê-la uma última vez. Ouvir suas palavras serenas, sentir o calor daquela presença que por tanto tempo fora um farol em meio às tempestades da vida. Numa tarde fria, sentada diante da janela de sua pequena cela, olhando o movimento tranquilo do Sena, Genoveva chamou suas companheiras e disse: O Senhor me chama, mas não tenham medo, eu permanecerei junto de vocês de outra forma. Suas palavras trouxeram lágrimas, mas também paz. Paris, de algum modo, já se preparava. Igrejas lotavam-se de fiéis, rezando por sua saúde. Mas Genoveva pedia que rezassem não por sua cura, e sim por sua alma, para que sua partida fosse tão serena quanto sua vida. Na noite em que a morte chegou, não houve dor. Em seu leito simples, cercada por algumas mulheres fiéis e um sacerdote, Genoveva pediu que rezassem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Seus olhos se fecharam lentamente e um sorriso suave desenhou-se em seus lábios. Não houve lamento, apenas um silêncio sagrado. Era como se o próprio céu houvesse descido àquele pequeno quarto. Ao amanhecer, a notícia espalhou-se por Paris. O som dos sinos não era de tristeza, mas de gratidão. O povo encheu as igrejas, cantando salmos em lágrimas e louvor. O corpo de Genoveva foi velado na igreja de Saint-Denis, onde multidões passaram em oração constante, tocando suas mãos, depositando flores e sussurrando pedidos e agradecimentos. Pouco tempo depois, seu túmulo tornou-se local de peregrinação. Milagres começaram a acontecer ali. Curas, graças alcançadas, famílias reconciliadas. A memória de Genoveva não desapareceu com sua morte. Pelo contrário, cresceu. Paris, para sempre, carregaria em sua alma a marca da guardiã que, com humildade, coragem e fé inabalável, livrou a cidade da destruição e ensinou gerações a confiar em Deus. Santa Genoveva, rogai por nós. Agora fique em silêncio, feche os olhos e faça comigo essa oração poderosa à Santa Genoveva, que neste momento, em silêncio e recolhimento, possamos nos unir em espírito à presença doce e maternal de Santa Genoveva, pedindo a sua poderosa intercessão, com o coração aberto e confiante. Santa Genoveva, mulher de fé inabalável, que desde a infância soubeste ouvir a voz de Deus em teu coração puro e simples, nós te pedimos. Ensina-nos a escutar o chamado do Senhor em nossas vidas, mesmo quando o mundo nos distrai e nos afasta da verdadeira paz. Santa Genoveva, que foste luz em meio às trevas, guardiã de Paris quando tudo parecia perdido, intercede por nós quando o medo nos visita, quando a angústia parece maior do que nossa coragem. Dá-nos tua serenidade, tua confiança inquebrantável, para que saibamos esperar o socorro divino, mesmo diante dos maiores perigos.
Mãe espiritual de tantos corações aflitos, tu que multiplicaste pão aos famintos e esperança aos desesperados, visita hoje nossos lares. Olha por nossas famílias, por nossas mães, avós e filhos. Dá-nos um coração caridoso, capaz de servir sem esperar recompensas, capaz de amar sem medida como tu amaste. Santa Genoveva, humilde diante das calúnias e firme diante das provações, ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, a oferecer o silêncio como resposta aos ataques e a transformar as dores do coração em orações sinceras que sobem aos céus e retornam como bênçãos. Protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis, livra-nos do mal, das intrigas, das doenças e de toda desordem que afasta nossa alma da presença de Deus. E quando nossas forças fraquejarem, quando a fé parecer pequena e a esperança distante, coloca tua mão sobre nossos ombros cansados, como fizeste com tantos em tua vida terrena, e sussurra em nosso ouvido com tua voz suave e maternal. Permanece firme, o Senhor está contigo. Por fim, Santa Genoveva, recebe nossas preces, nossas lágrimas, nossos pedidos escondidos. Conduze-nos pela mão até o coração de Jesus e roga por nós, hoje e sempre. Amém.